Pablo Escobar, uma biografia detalhada de sua vida, ascensão, queda e legado. Introdução. Pablo Emílio Escobar Gaviria foi uma das figuras mais conhecidas e controversas da história contemporânea da América Latina. Líder do cartel de Medellín, ele transformou o tráfico internacional de cocaína em uma atividade de escala industrial durante as décadas de 1970 e 1980. Sua influência econômica e política atingiu níveis sem precedentes, enquanto suas ações contribuíram para um período de extrema violência na Colômbia. Embora tenha acumulado uma fortuna bilionária e conquistado apoio em algumas comunidades por meio de obras sociais, sua trajetória esteve ligada a graves consequências para a sociedade colombiana. O conflito entre seu cartel e o Estado resultou em milhares de mortes, atentados, corrupção institucional e um longo período de instabilidade. Esta biografia apresenta sua história sob uma perspectiva histórica, destacando sua origem, ascensão, atividades criminosas, confrontos com o governo, prisões, fuga, morte e o legado deixado após sua queda. Capítulo 1. Infância e origem familiar. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu em 1º de dezembro de 1949, na cidade de Rio Negro, departamento de Antioquia, Colômbia. Pouco tempo depois, sua família mudou-se para Medellín, cidade que se tornaria o centro de suas futuras atividades criminosas. Seu pai, Abel de Jesus Escobar, era agricultor, enquanto sua mãe, Hermilda Gaviria, trabalhava como professora primária. A família tinha uma condição financeira modesta e vivia de forma simples. Durante a infância, Escobar demonstrava ambição e interesse por dinheiro. Amigos de juventude relataram posteriormente que ele costumava dizer que queria ser milionário. Na adolescência, abandonou os estudos antes de concluir a universidade e passou a buscar diferentes formas de obter renda. Capítulo 2. Primeiros envolvimentos com atividades ilegais. Ainda jovem, Escobar participou de pequenos delitos, como receptação de mercadorias roubadas, contrabando e falsificação de documentos. Esses crimes lhe permitiram formar uma rede de contatos no mercado ilegal. À medida que ampliava sua influência, passou a atuar em esquemas de contrabando entre diferentes regiões da Colômbia. No início da década de 1970, percebeu que o tráfico internacional de cocaína apresentava lucros muito superiores aos de outras atividades ilícitas. Esse mercado estava em rápida expansão devido ao aumento da demanda em países como os Estados Unidos. Escobar passou então a investir fortemente nesse negócio, formando alianças com produtores e distribuidores. Capítulo 3. A criação do Cartel de Medellín. O Cartel de Medellín surgiu como uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de cocaína. Sob a liderança de Escobar e de outros associados, a organização desenvolveu uma estrutura complexa voltada para o transporte e distribuição da droga. Durante seu auge, o cartel tornou-se uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. Os enormes lucros permitiram investimentos em fazendas, empresas, imóveis e outros empreendimentos utilizados para ocultar recursos ilícitos. Escobar acumulou uma fortuna estimada em bilhões de dólares, chegando a figurar diversas vezes entre as pessoas mais ricas do mundo em listas publicadas na época. Capítulo 4. Influência social. Além de sua atuação criminosa, Escobar buscava construir uma imagem pública favorável. Ele financiou projetos habitacionais, campos de futebol e outras obras em comunidades de baixa renda de Medellín. Essas iniciativas fizeram com que parte da população o visse como um benfeitor. No entanto, pesquisadores destacam que essas ações também fortaleciam sua influência local e facilitavam o recrutamento de colaboradores, além de ampliar sua capacidade de enfrentar o Estado colombiano. Capítulo 5. Entrada na política. Em 1982, Escobar ingressou na política ao ocupar uma vaga como suplente na Câmara dos Representantes da Colômbia. Seu objetivo era conquistar legitimidade pública e ampliar sua influência institucional. Entretanto, investigações conduzidas por jornalistas e autoridades revelaram seus vínculos com o narcotráfico. Após a divulgação dessas informações, sua carreira política foi encerrada. Esse episódio marcou o início de um conflito ainda mais intenso entre Escobar e o governo colombiano. Capítulo 6. Escalada da violência. Na segunda metade da década de 1980, a Colômbia enfrentou um dos períodos mais violentos de sua história. A disputa entre o cartel de Medellín e o Estado envolveu atentados, assassinatos, corrupção e confrontos armados. Autoridades, policiais, juízes, jornalistas e candidatos políticos tornaram-se alvos frequentes. Diversos ataques em áreas urbanas também provocaram a morte de civis, ampliando o clima de insegurança em todo o país.
Especialistas estimam que milhares de pessoas morreram em decorrência direta ou indireta da violência associada ao cartel de Medellín durante esse período. Capítulo 7. O fortalecimento do Estado. Diante da expansão do cartel, o governo colombiano passou a investir fortemente em operações policiais e militares. Também foram ampliadas a cooperação internacional e as investigações contra as finanças da organização. A pressão crescente reduziu gradualmente a capacidade operacional do cartel de Medellín. Mesmo assim, Escobar continuava sendo um dos homens mais procurados do mundo e mantinha uma ampla rede de proteção e colaboradores.